Questão 42. Essa já era uma questão que ela atendia aquele comando das afirmativas 1, 2, 3, você qualifica, desqualifica e depois busca lá no seu gabarito qual delas atende às suas escolhas. Então segue muito essa perspectiva de Federal do Paraná e eu sei que vocês devem ter percebido isso. É um texto que falava sobre a garagem de casa, fala um pouco sobre essa questão, né, dessa memória e tal, e o texto todo é um texto bem bonitinho, é leve e tal, e acaba ficando tranquilo. Quando você fala do texto, ele destaca a expressão a garagem de casa. E ele vai falar exatamente dessa estrutura de casa e vai combinar alguns fatores. Então vamos pensar assim, ó. Primeiro item que ele observa, o emprego do vocábulo casa sem a determinação do artigo definido. Essa condição do artigo definido está na preposição de. Percebe? Não é da casa, é de casa. E ele diz, como acontece no texto, indica que a casa é a da pessoa que fala. Sim, garagem de casa, ele tem essa condição. Ele está falando da garagem da própria casa. Tá certo? Então, correto, faz sentido e, inclusive, combina com o próprio texto. A introdução do artigo definido antes do substantivo casa, garagem da casa, indicaria não só que o falante não é o proprietário da casa, ou pelo menos não a habita, mas também que o referente casa, representado no texto pelo vocábulo casa, já aparecerá no texto, portanto, não seria novo para o leitor. Sim, faz sentido. É como se ele especificasse essa casa, e essa casa não é a do autor. Essa descrição é a descrição que existe no item número 2. Então, está adequado. Aí vem o 3, em que ele diz, a introdução de um artigo indefinido, lembra, artigo indefinido é uma. E aí ele vai colocar, né, antes do substantivo casa, garagem de uma casa, indicaria que o referente casa, representado pela palavra casa, né, ainda não aparecera no texto. Então, seria garagem de uma casa. Eu vou, portanto, né, mencionar isso aí ao longo desse texto. Faz sentido. É correto que se diz em 1, 2 e 3. É uma grande sacada uma questão dessa, porque dificilmente o candidato ele se anima a marcar as 3. Ele imagina que por ser uma questão de escolhas variadas, ele vai ter que descartar uma. E essa mostra que isso não é verdade. Questão muito próxima desse universo de Federal do Paraná, imagino que vocês tiveram aí as dificuldades naturais de uma questão dessa universidade.